a Nossa Senhora e pedir para que ela entregue esse pedido ao seu Filho Jesus. E que o Espírito Santo seja o intermediário, o interlocutor nesse diálogo que você vai ter agora com Nossa Senhora. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e crer cegamente, se possível, a Deus nada é impossível. Pela ação e pela unção do Espírito Santo, tudo nós podemos em Deus. Sem Ele, não somos nada e não somos ninguém. Devemos aspirar o Espírito Santo, desejar o Espírito Santo como a pequena corça deseja a água limpa. Ela caminha o quanto for necessário para beber na fonte da água pura. É assim que nós devemos desejar o Espírito Santo nessa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Disse para ele que é melhor eu ficar escutando. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Como nós cantamos, invocamos o Espírito Santo, que esse mesmo Espírito Santo possa dirigir o nosso coração para esse momento de meditação, momento de encontro com Deus, com os irmãos, mas também momento de aprofundamento da nossa fé. Eu vou falar de Nossa Senhora e a encarnação, né? O mistério da encarnação. Dizem que quanto mais a gente fala de Deus, a gente fala mais quando não fala nada, quando a gente fica calado, né? Esta experiência do silêncio muitas vezes diz muito mais que as nossas palavras. E se alguma palavra for melhor do que o nosso silêncio, ela deve sempre brotar do coração. Por isso, a gente nunca deveria falar nada da boca para fora, mas deveria sempre, toda palavra, dizê-la de de coração. E como falar um pouco do mistério da encarnação, mistério vivido por Nossa Senhora, mistério esse e sua especial graça para nós, para a nossa vida cristã e para a nossa vida de salvação. Como falar desse mistério? Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vemos poucas coisas que ali aparecem sobre Maria. Ou seja, é de modo indireto que a maior parte daquelas coisas ditas aparecem. E o que se diz de Maria, se diz de modo especial através de Jesus. Então o caminho da encarnação também é um caminho da gente poder assim aprofundar a nossa experiência de fé em Jesus. Vocês têm Bíblia aí? Peguem lá João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós.
João 1,14. A encarnação. O Verbo se fez carne em quem? Em Jesus. De quem Maria recebeu a carne? De quem Jesus recebeu a carne? Aí ficou fácil, né? Dei a resposta. De Maria, da Mãe de Deus. Por que o Verbo se fez carne? Catecismo da Igreja Católica, no artigo 3, nos responde: por que o Verbo se fez carne? No credo niceno-constantinopolitano, respondemos professando: e por nós homens e para nossa salvação. Para que a resposta? Quando diz homem, é o sentido do antropos, da humanidade. O Verbo se fez carne para salvar a humanidade. Salva a humanidade assumindo a humanidade em sua carne. Portanto, o Verbo se fez carne, não é uma rejeição da humanidade, mas é um assumir a humanidade, a vida humana, na sua totalidade. Na sua totalidade. Toda a vida humana assumiu Jesus e a redimiu do pecado. Se fez carne, assumiu tudo menos o pecado, como vai dizer o Novo Testamento mais para frente. O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Vamos repetir? O Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Também, vamos lá? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. O Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. Este é o primeiro passo, a resposta, o catecismo dado, por que o Verbo se fez carne. Primeiro, reconciliando-nos com Deus. Reconciliação com Deus. Quem de nós não precisa se reconciliar com Deus? Quem de nós não precisa voltar para Deus? Todos nós, né? Todos nós. Dizem que o justo ainda peca 7 vezes ao dia. Então, quanta necessidade temos nós de voltar, de nos reconciliar com Deus. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o Verbo se fez carne para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E aqui com todo o peso da experiência bíblica do conhecimento. Quem aqui já me conhece? Já me viu algum dia? Provavelmente alguns de vocês. Quem aqui está me vendo hoje pela primeira vez? Por vocês estarem me vendo hoje pela primeira vez, vocês podem dizer que me conhecem? Não. Conhecem um pouquinho da casca por fora, se não tiver algum problema visual, né? Se tiver, aí igual eu, assim, conhece menos ainda, né? Conhecemos através de uma lente.
Quem de nós podemos dizer que conhecemos a Deus? Se nós não vemos a Deus, como é que nós podemos dizer que conhecemos a Deus? A própria palavra vai dizer, né? Conhecemos através dos irmãos. Só que conhecer na Bíblia significa ter uma experiência íntima. Experiência íntima. Fazer uma experiência íntima com Deus. Ter uma experiência íntima com Deus. Não é experimentar Deus. Fazer uma experiência íntima com Deus é deixar com que o nosso coração esteja aberto e Deus faça uma experiência conosco. E ao passar pela experiência que Deus nos dá, nos deixa fazer, nos deixa passar, nós sairemos do outro lado experienciados. Quais são as experiências de Deus que nós já fizemos até agora? Talvez nos enganemos em todas elas. Vou fazer uma novena e aí vou pedir para curar a minha sogra. Ou alguém está com câncer e vou fazer uma novena, pedir para Deus curar. Muitas vezes nós fazemos esse tipo de experiência de Deus. Não é certo? Nós podemos fazer experiência, deixar Deus fazer experiência de nós. E aí sim, nós vamos nos aproximando mais da sua intimidade. Por quê? Porque conhecemos de fato a Deus na medida em que a sua vontade vai sendo realizada na nossa vontade, até que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Aí nós chegamos à experiência que Deus faz de nós e nós fazemos dele. É um caminho de uma vida, né? Um caminho de uma vida. O Verbo se fez carne para que conhecêssemos intimamente essa experiência de Deus. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Ser nosso modelo de santidade. É muito bonito quando nós olhamos a experiência dos santos. Muito bonito, muito bom, é muito bom conhecer a experiência dos santos. Poucos dias, né? Santa Teresa de Calcutá. A gente já sabia que ela era santa, não é? Alguns até vimos ela, algumas ações dela ainda viva. Pela presença dela já tinha aquele ar cheio de santidade. Agora proclamada santa, Teresa de Calcutá. Mas o modelo de santidade para nós é o Verbo que se faz carne. Teresa de Calcutá viveu a experiência radical do encontro com o Verbo que se fez carne e experimentou no seu coração e por isso deixou com que Ele mesmo a santificasse. E ao experimentar esta intimidade de comunhão, ela se colocou em atitude de agradecimento a Deus. Então o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. É bonito a gente olhar, né, para Papa Francisco, com todo o seu jeitinho, né, jeitinho dele, tantos estímulos que ele provoca na gente, né, na igreja, na gente, com a sua atitude, com o seu gesto generoso. Também nos convida a seguir o Verbo, a Jesus. O Verbo se fez carne para, veja que experiência tão bonita vivida pelos orientais e que nós tão pouco aproveitamos.
para tornarmos participantes da natureza divina. Tornarmos participantes da natureza divina. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez carne, o Filho de Deus, o Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. O Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Já dizia Santo Atanásio, que defendeu a divindade do Verbo, a sua humanidade, contra os arianos, séculos III e IV. Para nos tornar participantes da natureza divina. Tá, como é que a gente sabe tocar a natureza divina em nós? Como é que a gente percebe a natureza divina em nossa própria pessoa? Aqui um grande convite que faz a primeira Santa Teresiana dos Andes, Teresa dos Andes, Santa da Alegria. Ela diz que é preciso descer conscientemente, fazer uma experiência consciente, de pela memória, pela imaginação, você chegar até a casa do seu coração. Coração, santuário de Deus. E ali fazer um encontro com Deus, que está no céu do coração. Começamos a entrar no céu toda vez que nós entramos no coração. Romanos 5,5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Graça no sacramento do batismo, pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando-se água, Deus vem morar em nosso coração. São Paulo vai dizer: vós sois templos do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Recordando o primeiro capítulo da Bíblia, segundo capítulo da Bíblia, nós vemos que, feito o ser humano, feito aquela criatura de barro, segundo o relato da criação, já vista, Deus soprou e ele se tornou um ser vivente. O sopro da vida, Espírito de Deus que habita e que mora em nós. Deus mora em nós. E a cada instante nos dá a energia e a força da vida pelo seu próprio respiro, que não é nosso, é dele, para que filhos de Deus, né? O Filho se fez homem, se encarnou para que nós nos tornássemos divinos. Já temos a semente, precisamos chegar à completude. Não só pelo sopro, mas pela inteireza do ser, da pessoa, pela inteireza de cada um como ser humano. Tudo bem? Pode terminar já? João capítulo 1, versículo 14. Vamos repetir a primeira parte. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou também em nós. Presta bem atenção nessa frase. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, em nós. O Verbo se fez carne na vida de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. De que jeito?
Gálatas 4:4. Só veja esse versículo, que no Novo Testamento é o primeiro que destaca a pessoa da mulher e que a igreja atribuiu a Nossa Senhora. Gálatas 4:4. Chegada à plenitude dos tempos. Vamos lá? Já acharam? Leiam aí. Eu estou sem. Eu mexi na Bíblia que eu me perco. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A anunciação de Maria inaugura a plenitude dos tempos. A anunciação inaugura a plenitude dos tempos. O mistério da encarnação inaugura o cumprimento das promessas, das preparações. E Maria é convidada a conceber aquele que habitará corporalmente a plenitude da divindade, Jesus. Colossenses 2:9. A resposta divina à pergunta: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Lucas 1:34. É dada pelo poder do Espírito. Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre ti. Na plenitude dos tempos, nascido de mulher, vem Jesus, sem a participação do ser masculino, mas por obra de Deus, graça do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à missão do Filho. A missão do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor que dá vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, recebe a humanidade da humanidade de Maria de Nazaré, da Mãe de Deus. Veja que mistério tão bonito, tão profundo. Deus criou uma criatura, a Virgem Maria, e ela, escolhida pelo Pai, preservada do pecado, em vista dos méritos de Jesus, em resposta à profecia de Isaías, o Messias virá de uma virgem, ela concebe por ação do Espírito Santo e dá o seu corpo, a sua carne, lugar à formação da carne do corpo de Jesus, o Verbo. Mas o que a fé católica ensina sobre Maria ilumina, por sua vez, a fé em Cristo. Maria cooperou, colaborou com o Pai ao dizer sim, através do anjo Gabriel, para receber o Verbo da vida. Maria cooperou. E aqui Santo Agostinho, mais para frente, ele vai dizer assim, que a concepção, a
encarnação, né, do Verbo em Maria se dá primeiro na mente, no coração, para depois se dar no ventre. Encarnar Jesus primeiro na mente do coração, porque ela acreditou, e depois o teve no seu ventre. Assim, também nós somos chamados, como Maria, a conceber Jesus, a nos engravidar de Jesus, na mente, no coração. Maria, de modo especial, né? Maria, a filha de Sião, ela que ao longo da sua história se colocou, Deus a colocou de modo especial para ser a mãe do seu filho. Ela que se encontra naquela longa história das mulheres do Antigo Testamento. Podemos dizer que a missão de Maria foi preparada pela missão das santas mulheres do Antigo Testamento. Não vou citar para não alongar demais. Maria sobressai entre essas mulheres como humilde, pobre, serva do Senhor, que dele espera receber a salvação, e sobressai entre todas as mulheres como serva, humilde, pobre, simples. E aí basta nós olharmos Magnífica, né? É nela, grande filha de Sião, que Deus escolheu para manifestar a plenitude dos tempos e vir realizar o seu projeto de salvação. Com Maria, com essa disposição toda de Nossa Senhora, completam-se os tempos e inaugura o tempo da salvação, a nova economia, o tempo da salvação. Irmãos e irmãs, essa experiência da encarnação na vida de Maria é algo sublime para nós podermos ir meditando. Então vamos lá um pouquinho mais. Maria é imaculada, cheia de graça, e ela foi proclamada imaculada pelo Papa Pio IX em 1854. Imaculada, santa, toda de Deus, em vista dos méritos de Cristo. Essa santidade inteiramente singular de Maria lhe vem de Cristo, do Cristo, Filho de Deus. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de toda santa, Panhanguia, toda santa. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo pecado ao longo de toda a sua vida. Então, a toda santa, toda de Deus, é aquela que encarnou em seu ser para dar a carne a Jesus, nosso Salvador. E ela fez isso através do seu sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria respondeu com obediência da fé. Faça-se, realize-se, faça-se em mim a sua palavra. Maria se tornou mãe de Jesus, abraçando-o de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse. A vontade divina da salvação, entregou-se ela mesma
totalmente a pessoa e a obra de Jesus, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção, da salvação. Esse sim é uma completa entrega, dela para colaborar assim na salvação do gênero humano. Santo Irineu dizia que obedecendo se fez causa de salvação tanto para si quanto para todo o gênero humano, do qual nós participamos. A Igreja confessa que ela, Maria, é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos, a Mãe de Deus. E ela, Mãe de Deus, também se torna Mãe da humanidade. Maria, portanto, é a nova Eva, Jesus, novo Adão, a mãe da humanidade, Isso fica assim bastante expressivo em muitas meditações, quando nós olhamos São João, o Evangelho de São João, do alto da cruz, Jesus entrega Maria a João por mãe, e diz, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Portanto, nós também somos filhos dela, fomos entregues por Jesus. Os relatos do Evangelho entendem que a concepção virginal, como uma obra divina, ultrapassa toda a compreensão humana e todas as possibilidades humanas. Santo Inácio de Antioquia dizia: o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor, três mistérios proeminentes que se realizam no silêncio de Deus. Maria, sempre virgem, a virgindade real e perpétua de Maria, com ela a Igreja celebra a Mãe sempre virgem. Jesus é o Filho único da Virgem Maria, e a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela engendrou seu Filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. Como Maria encarnou, gerou, trouxe no ventre, deu à luz o Filho, assim ela também coopera com o nosso nascimento para Deus. Ela coopera com amor materno. São tantos trechos bonitos que eu queria passar com mais tempo, mas não dá. Maria é virgem, porque sua virgindade é um sinal de sua fé, sem mescla de dúvida e falsidade, e de sua doação sem reserva à vontade do Pai. Maria, palavra de Santo Agostinho, é mais bem-aventurada
recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que recebendo a carne de Cristo. Desde o anúncio do anjo até a sua elevação ao céu, ela foi crescendo na fé do Cristo, crescendo cada vez mais, cada dia um desafio novo, cada dia uma experiência nova. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, por ser figura e a mais predileta, perfeita realização da Igreja. A Igreja torna-se também mãe quando guarda a palavra dada por Jesus, o esposo da Igreja. Como Maria, a Igreja é chamada a ser mãe. Também nós, como Maria, somos chamados à maternidade. Assim, gostaria de terminar repetindo mais uma vez estas belas palavras de São João, que dizem para nós: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Está falando do Verbo encarnado. Está falando também daquela que trouxe o Verbo ao mundo. Trouxe o Verbo ao mundo. E nós não podemos negar a nossa experiência de amizade com a Mãe de Deus. Afinal de contas, nós, pela nossa devoção, pela experiência de nossas vidas, de nossos lares, nós a temos como aquela mãe boa, próxima de cada um dos seus filhos e filhas. Quando a gente a tem por mãe, certamente o filho se agrada, se alegra. E quando a gente ama e se entrega totalmente nos braços do filho, a mãe fica muito mais feliz. Portanto, a encarnação fala de Jesus, que fala de Maria. A encarnação fala de Maria e nos ensina a falar e a viver Jesus. Pela encarnação, nós vemos aquela que abriu totalmente o seu coração e a sua vida ao amor de Deus. E é este o convite que certamente ela nos faz: abrir todo o nosso coração para o amor de Deus, para habitar o amor de Deus, para morar o amor de Deus, para que o amor de Deus dê frutos em nós, em nossa vida e em nosso coração. E para nós terminarmos, concluirmos, nós temos uma oração da Mãe do Verbo Divino, a oração da humildade. E gostaria de fazer e pedir para que vocês possam ir repetindo comigo. É assim que Maria mesma acolheu a Deus. E praticando a oração, esta oração, a oração do nosso dia a dia, certamente iremos experimentar mais a intimidade, o conhecimento de Deus. Coloque então diante de Deus, se coloque diante de Deus nesse momento. Quem sabe, fechando um pouquinho os seus olhos, provavelmente
seus pensamentos vêm aí tantas coisas, né? Mas procura fazer uma viagem agora. Viagem que de repente você ainda não fez. Com o pensamento, vá descendo ao seu coração. Vá chegando à casa do coração. Sinta as batidas do seu coração. Às vezes bate mais rápido, mais devagar. Fique aí um pouquinho no seu coração. Repita comigo essas palavras diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Virgem Maria. Repita essas palavras que nascem do coração. Jesus, Jesus, manso e humilde de coração, manso e humilde de coração, ardentemente suplico ardentemente suplico, para que façais meu coração para que façais meu coração semelhante ao vosso. semelhante ao vosso. Dai-me a graça de ir adquirindo Dai-me a graça de ir adquirindo progressivamente um coração desprendido e vazio, um coração desprendido e vazio, manso e paciente. manso e paciente. Jesus, dai-me a graça Jesus, dai-me a graça de sentir-me bem de sentir-me bem no silêncio e no anonimato. no silêncio e no anonimato. Livrai-me, Jesus, do medo, Livrai-me, Jesus, do medo do ridículo do ridículo e do temor do fracasso. e do temor do fracasso. Afastai do meu coração a tristeza. Afastai do meu coração a tristeza. Fazei-me livre, Fazei-me livre, forte e alegre. forte e alegre. Que nada possa perturbar minha paz, Que nada possa perturbar minha paz, nem assustar-me. nem assustar-me. Que meu coração Que meu coração não sinta necessidade não sinta necessidade de autossatisfação de autossatisfação. e possa dormir todos os dias E possa dormir todos os dias no leito da paz. no leito da paz. Jesus, Jesus, revesti-me de doçura e paciência, revesti-me de doçura e paciência, mansidão e fortaleza, mansidão e fortaleza, suavidade e vigor, suavidade e vigor, maturidade e serenidade. maturidade e serenidade. E os que me veem, E os que me veem, os vejam a vós, ó Jesus. os vejam a vós, ó Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó água viva, ó água pura, transformar